Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termoquímica, falando um pouquinho sobre a lei de Hess, a entropia e a energia livre de Gibbs. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. Vamos iniciar falando sobre a lei de Hess. A lei de Hess é o cálculo por meio da entalpia das reações intermediárias. Mas como que ocorre esse cálculo? Algumas reações, elas ocorrem em mais de uma etapa. Então, nós temos uma determinada reação que precisa chegar à reação final, que nós vamos chamar de reação global. Para chegar nessa reação global, nós precisamos de passar por outras etapas, que nós vamos chamar de reações intermediárias, certo? Então, esses são os outros caminhos para chegar na reação final, certo? E aí, a entalpia, ela é uma função de estado, ela depende do estado inicial e do estado final, independente do caminho, e que é diferente do trabalho e do calor, certo? E aí, então, ficou definida a lei de Hess. O que é a lei de Hess? É o cálculo por meio da entalpia das reações intermediárias. A entalpia total da reação vai ser a soma das entalpias da reação das etapas em que a reação foi dividida. Nós temos que a variação da entalpia da reação vai ser obtida pela soma algébrica das variações de entalpia de cada etapa da reação. Então, nós vamos somar com a segunda etapa, com a terceira etapa, para poder chegar na etapa final, certo? Quando uma equação termoquímica ela é multiplicada por um determinado valor, o seu ΔH também vai ser multiplicado. Quando ela for invertida, o ΔH também será invertido. Nós vamos ver isso no exemplo agora. Calcule o ΔH da reação do propano, é uma reação de combustão, certo? Então, nós vamos calcular o ΔH dessa reação de combustão, que a gente já sabe que vai ser um ΔH negativo, certo? Reação de combustão do propano, mais gás oxigênio, dando dióxido de carbono e água. E aí, nós temos essas três reações intermediárias, que a partir delas nós podemos chegar na reação global. E aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos do propano nos reagentes. E aqui na reação 3 nós temos o propano nos produtos. Então, o que nós vamos fazer? Inverter essa reação, certo? E aí, então, a gente obtém C3H8 gasoso, dando 3 carbono sólido, certo? Então, eu estou invertendo essa reação, e 4H2 gasoso, ok? Agora, nós precisamos do O2 gasoso e precisamos de 5O2. Só que nós temos O2 na primeira e na segunda equação. Então, nós vamos deixar o O2 para depois. Vamos pegar aqui agora o dióxido de carbono. Nós temos dióxido de carbono na primeira reação. Só que nós precisamos de 3 mols de dióxido de carbono. Se eu preciso de 3 mol e aqui tem 1 mol de dióxido de carbono, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3. E aí eu multiplico toda a reação por 3. Então, eu vou ter 3 carbono, 3 de O2 e 3 de CO2. E o ΔH eu também vou multiplicar por 3. 3 vezes menos 394. Agora, eu preciso de água. Eu tenho aqui a água na segunda reação. Só que eu tenho 1 mol, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a reação por 4. E aí, então, eu passo a ter 4 de H2. Eu tinha meio de O2, meio vezes 4 vai me dar 2. E 4 de H2O. E vou multiplicar também o ΔH por 4. Agora, a gente vai realizar a soma algébrica. O que é isso? O que eu tiver repetido nos reagentes e nos produtos, eu vou cortar. Então, vejam bem, eu tenho aqui 3 carbono sólido, 3 carbono sólido, cortei. 4 hidrogênio gasoso, 4 hidrogênio gasoso, cortei. Sobrou para mim o C3H8, certo? Sobrou 5O2, 3 mais 2, 5, 3CO2 e 4H2O líquido. E o ΔH, como que vai ficar? Vamos fazer as multiplicações. Eu tenho aqui mais 106, 3 vezes menos 394, menos 182, 4 vezes menos 286, menos 144. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, o ΔH dessa reação é menos 2.220 kJ, certo? Então, é assim que a gente faz o cálculo do ΔH da reação por meio da lei de Hess. Vamos ver agora a entropia. Entropia
definida por S, é uma definição restrita, vai ser o grau de desordem ou agitação das moléculas em um sistema. Quando a entropia ela estiver elevada, significa que nós temos maior desordem no sistema. O cálculo da variação da entropia vai ser o calor reversível. O que é o calor reversível? Nós vamos calcular o ΔS para reações reversíveis, dividido pela temperatura. Com isso, nós vamos saber a espontaneidade de uma reação pela variação de agitação das moléculas, que vai ser o ΔS. Então, por exemplo, colocou-se um balão grande com água em um aquecedor e 100 joules de energia foram transferidos reversivelmente para a água a 25 graus Celsius. Qual a variação da entropia da água? Então, nós vamos descobrir a variação da entropia. Nós temos o calor reversível, certo? Está escrito reversivelmente, tudo bem? 100 joule. Temos a temperatura, 25 graus Celsius mais 273, vai nos dar 298. Vamos jogar na fórmula, a gente tem 100 dividido por 298, mais 0,335 joule por Kelvin. Portanto, o ΔS é positivo, significa que nós temos uma desordem do sistema que é aumentada, ok? Quanto maior o grau de desordem, maior a entropia. Então, quando uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, nós temos um aumento da entropia. Quando a substância passa do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, diminui a entropia. Esses valores de ΔS são valores que já foram medidos experimentalmente. Então, nós temos o valor do ΔS da acetona, da amônia, do benzeno e assim de outras substâncias. A variação da entropia vai ser a entropia final menos a entropia inicial. Quando o ΔS for maior do que zero, aumenta a desordem do sistema, a reação vai ser espontânea. Quando o ΔS for menor do que zero, diminui a desordem do sistema, a reação vai ser não espontânea. A entalpia, ela diz respeito à energia que é armazenada nas substâncias para ocorrer uma transformação. Já a entropia vai medir a energia que não se converte em trabalho. Então, o ΔS, que é a variação da entropia, vai ser igual à variação da entalpia dividido pela variação da temperatura. Em um processo exotérmico, o ΔH é negativo, ΔS positivo, reação espontânea. Num processo endotérmico, o ΔH é positivo, o ΔS é negativo e a reação é não espontânea. Quando o ΔS for igual a zero, nós dizemos que a reação está em equilíbrio, e aí a gente vai ver isso no conteúdo de equilíbrio. Vamos falar agora sobre a energia livre de Gibbs, representada pela letra G. A variação da energia livre de Gibbs é o que nós vamos conseguir medir. Vai ser a variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia, certo? Então, quando o ΔG for maior do que zero, a reação é não espontânea. Se o ΔG for menor do que zero, reação espontânea. ΔG igual a zero, reação em equilíbrio. Quando o ΔG for igual a zero, a gente vai utilizar T, que é igual à variação da entalpia sobre a variação da entropia. Nós vamos voltar a falar disso em equilíbrio. E aí, então, vejam bem, quando a gente tiver o ΔH negativo, certo? O ΔS vai ser positivo, o ΔG vai ser negativo e a reação vai ser espontânea. Quando o ΔH for positivo, o ΔS vai ser negativo, o ΔG vai ser positivo e a reação é não espontânea. Vejamos um exemplo. A energia livre de Gibbs é uma grandeza termodinâmica cuja variação, ΔG, corresponde à máxima energia útil possível de ser retirada do sistema. Ela pode ser usada para prever a espontaneidade ou não do processo através da expressão ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, em que T ΔS corresponde à energia para organizar o processo e ΔH corresponde à variação de entalpia. A uma mesma temperatura e pressão, tem-se os valores termodinâmicos para 4 reações químicas. Então, nós temos as reações 1, 2, 3 e 4. Fala aqui que todas as reações são espontâneas, exceto uma. Então, façamos os cálculos. Nós vamos utilizar essa fórmula, ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS. E a gente tem o valor do T vezes ΔS e do ΔH. Então, vejam bem, da reação 1, menos 17,4 menos 16,8. Vai dar menos 0,6, ΔG negativo, portanto, reação espontânea.
Na segunda, nós temos menos 135,4 menos 12,5. Vamos ter menos 122,9, ΔG negativo, reação espontânea. Na terceira, nós temos o ΔH menos 4,4 menos 10,4. Vai dar mais 6, ΔG positivo, reação não espontânea. E na reação 4, menos 52,1 menos 1,4, vai dar menos 50,7, reação espontânea. Então, somente a 3 é uma reação não espontânea. Vejamos o exemplo 2. Calcule a variação da energia livre molar, ΔG, do processo de fusão da água em um ATM 10 graus Celsius. Verifique se a fusão é espontânea em pressão constante. Considere ΔH 6,01 kJ por mol e ΔS 22,0 Joule por Kelvin. Nós vamos utilizar essa fórmula e aí no lugar do ΔH a gente vai colocar o 6,01, mas como aqui está em kJ e aqui está em Joule, nós vamos multiplicar por 1000 para passar aqui o kJ para Joule. Nós temos aqui a temperatura 10 graus Celsius mais 273, certo? Vezes 22,0 Joule. E aí, 6,01 vezes 1000, 6.010, 273 mais 10, 283, vezes 22. 283 vezes 22, 6.226. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Menos 216 Joule por mol. Vamos dividir por 1000 para passar para quilojoule. Menos 0,216 kJ por mol. É um ΔG negativo, portanto, a reação é espontânea. Então, a fusão é espontânea em pressão constante para a água. Vejamos outro exemplo. Calcule a energia livre de Gibbs padrão da reação abaixo, e aí a reação, e verifique se a reação é espontânea nas condições padrão em 25 graus Celsius. E aí foram dados os valores de ΔG de formação de cada uma das substâncias. Nós temos para o NH3 menos 16,45, o ΔG também de substância simples no estado padrão é 0, 86,55 do NO, 228,57 de H2O. Nós vamos calcular da mesma forma que a gente calcula o ΔH, soma do ΔG de formação dos produtos menos a soma do ΔG de formação dos reagentes. E aí o que a gente tem? 4 vezes 86,55, 6 vezes 228,57, menos 4 vezes menos 16,45. E aí o que a gente tem aqui? 4 vezes 86,55, 342,46,2, positivo. 6 vezes menos 228,57, menos 1.371,42. 4 vezes menos 16,45, menos 65,80. E aí a gente tem o seguinte, que 346,2 vai ser positivo, mais vezes menos, negativo. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, nós temos 1025,22. E menos vezes menos vai dar mais, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, menos 959,42, portanto, é uma reação espontânea, ok? Então, para essa aula era isso. Nós nos vemos na próxima aula, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!